Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso, a nossa matéria de terapia familiar. Que bênção, que top, que extraordinário. Sejam todos bem-vindos. É um prazer estar mais uma vez com você aqui, professora Noélia, carinhosamente chamamos de Noélia. Não, refaça esse vídeo aí, isso aí foi desnecessário. Foi, tá bom. Isso aí é uma ofensa. Desfaça o vídeo, finge que você não viu. Tá bom? Você fica aí falando aí meu nome. Gente, meu nome é Anaele, tá? Isso aí é porque ele gosta de bagunçando com a gente. Muito bom. Pessoal, nós falamos aí sobre 3 aulas consecutivas só sobre comunicação, não foi? A gente acha que é um assunto que, não, é rapidinho falar sobre isso. Olha só a extensão. E é um curso, né? É um curso, na verdade, foi feito um curso, já vi, tá aqui já. Foi feito um curso para explicar a diferença. Paguei esse curso e não foi barato, tá, Paulo? A diferença entre comunicação, ou a diferença entre escutar e ouvir. Eu falei, mas não é a mesma coisa? E quando a gente vai ver, né? Não é a mesma coisa, tanto que tem impacto diferente na vida de cada um. E foram aulas aí muito interessantes, então eu espero que você que está nos assistindo aqui já tenha ouvido essas aulas. Muito importante mesmo para dentro do seu relacionamento. Nós vamos falar aqui hoje sobre casamento e sexualidade, né? Eita! Vai falar sobre o casamento, essas diferenças. Já falar sobre o enxergamento? E o livro como base, né, sobre o casamento, a instituição estabelecida por Deus, pelo Criador. Né, nós fizemos aulas introdutórias, mas hoje vamos entrar muito a fundo aqui, lendo alguns tópicos aqui e aplicando para o nosso entendimento sobre a questão do casamento, né? Sim. E o casamento, ele foi uma das, como já falamos isso aí, foi uma das primeiras instituições, foi a primeira instituição que Deus criou. Né? Deus não criou a igreja, Deus criou o casamento, Deus criou a família. Deus vela tanto pela família, tanto que quando o seu filho Jesus veio na terra, o primeiro milagre de Jesus foi o quê? No meio de uma família, no meio de um casamento, uma família que estava tendo um começo, né? Era o início de tudo, o casamento. E quando o vinho acaba, Jesus estava na festa, Jesus faz um vinho ali, que é elogiado pelo mestre, né? Que é o mestre Sala, né? E o melhor vinho, ou seja, Jesus representando a alegria no meio daquela família. Por quê? Às vezes, Paulo, a gente até chama Jesus para o nosso casamento. Mas não adianta Jesus se instalar se nós não dermos para Ele, para que Ele direcione a nossa vida, o nosso casamento, a nossa família. Então não adianta só chamar Jesus, entra Jesus, e não der para Ele o que a chave é a responsabilidade do nosso relacionamento. Muito bom. E quem dera, todas as igrejas, as comunidades, independente do credo, trabalhasse essas questões familiares, do casamento, que tem de família. Agora, assim, se você é líder de uma instituição religiosa, se você não entende como funciona a família, se você não trabalha para reconciliação, para estruturação da família, você é líder de uma instituição falida. Porque as instituições, elas são formadas de família. Quem dera também as empresas trabalhassem como palestras de família. Sim. Cara, eu fui no presídio, né? E nós trabalhamos ali, né, nós fomos nós dois juntos falar sobre família e sobre paternidade em especial. O que teve de feedback, de testemunho de pessoas, poxa, agradecendo, né? Dos presos lá, agradecendo. Até alguns que saíram depois, entraram em contato com a gente pelas nossas redes sociais, eu digo também porque um entrou em contato comigo, agradecendo que foi muito importante para eles ter aquela palestra, tanto que a Bíblia fala, o meu povo perece por falta de conhecimento, e tem muitos casais que não têm o conhecimento que precisam para poder o quê? Corrigir os seus erros. Conhecimento é luz, é clareza, gente, não tem como você resolver uma situação se você não domina esse assunto, então não tem como você resolver os seus dilemas se você não faz um curso, se você não se profissionaliza, ou melhor, se você não lê um livro, se você não vai para uma palestra de casais, se você não escuta pessoas que trabalham nessa área, não tem como ter resultados diferentes se o seu comportamento é o mesmo. Você jamais chegará em um lugar diferente se você pega a mesma rota. Exatamente. Então, quem dera que a sociedade como um todo trabalhasse para o fortalecimento das famílias. Por exemplo, na empresa, se as famílias vão bem, ele vai ser um bom funcionário. Na igreja, se a família bem, ele será um bom obreiro. E assim por diante. Então é importante que trabalhe, tenha essa urgência no trabalho, no fortalecimento com as famílias.
Um tópico do nosso livro aqui, vamos ler ele e vamos estar aplicando, diz: o casamento, no contexto bíblico, é a união entre um homem e uma mulher que decidem viver um para o outro até que a morte os separe. Portanto, é o acordo mútuo entre duas famílias envolvidas. Então, o que é interessante que a gente acaba aqui esquecendo? O que estamos usando aqui? Uma aliança. Uma aliança. E foi o que nós fizemos perante o juiz, não foi? Sim. Foi o que nós fizemos perante o juiz. Se você também casou civilmente, você fez esse voto, essa aliança, essa promessa perante um juiz. E o que é estabelecido na terra, também é estabelecido nos céus. Então, se você fez essa aliança, qual é o nosso principal papel? É cumprir essa aliança. É cumprir com o casamento. E qual é o propósito do casamento? É cuidar um do outro. Cuidar um do outro. E também, diante de vários propósitos que é o casamento também. Por quê? Porque o casamento não é cuidar, é só passar a mão na cabeça ali, coçar a cabeça da pessoa. Não, casamento também é sinônimo de provisão. Então não adianta querer casar se você não está pronto para trazer a provisão para dentro de casa. Não é verdade? Até porque não é só de amor que vive o homem ou a mulher, mas de toda a comida que é colocado na mesa. E, Paulo, é um tema também, ou melhor, é um ponto que trago muitas discussões, que é a falta que o homem em si não está suprindo a sua família. Quando eu falo homem, eu tô falando porque ele é o provedor, né? É o provedor da casa. Hoje nós estamos vivendo em uma sociedade onde a maioria dos homens é aquele homem Peter Pan. É o homem que passa o dia deitado no sofá, passa o dia jogando e não vai atrás de um trabalho porque fala que não tem o que? Oportunidades. É o Peter Pan adolescente. É isso aí. Ele não cresceu para a vida. Não cresceu. E por mais que é importante entender o seguinte, que por mais que tua esposa trabalhe, mas a provisão tem que vir de ti. Trabalho tem que vir de ti. Homens de verdade, eles não esperam as oportunidades. Eles fazem as oportunidades. Eles fazem as oportunidades. Ele não espera acontecer. Ele faz acontecer. E outro ponto também, Paulo, é que não é só o marido. Hoje tem muitas esposas que trabalham. Deixe sua esposa trabalhar, deixe ela ser independente. É um ponto que o Paulo sempre fala. Sobre essa liberdade de deixar a sua esposa ter essa autonomia também. Tem que deixar ela autonomia. Você tem que trabalhar, mas tem que deixar ela trabalhar também. E é importante, por quê? Porque quem quer, dentro do casamento, dá um jeito. Quem não quer, dá desculpa. E tem muita gente, tem muitos homens dando desculpa, porque casamento não é feito para menino, menino precisa de chupeta. Casamento é feito para caba macho, para mulher macha. Para adulto. Para adultos, pessoas com responsabilidade, gente. Não tem como uma criança estar dentro de um casamento porque ele vai ser o quê? Vai infantilizar, vai colocar a culpa sempre no outro, não vai trazer para si as responsabilidades de um casamento e de um relacionamento. É por isso que é tão difícil estar casada com uma criança, porque você não sabe se é seu marido ou se é o seu outro filho. Tá entendendo? Então é importante ver. Porque se a esposa está casada com um menino, com um moleque, né, não faz sentido o casamento. Porque o casamento é estabelecido por uma aliança. E criança não faz aliança. Criança, ela promete algo hoje, meu menino de 5 anos, minha menina, e amanhã ela já esquece. Sim. Então o casamento é feito para homens, para adultos. Quando eu falo homem, não falo de forma pejorativa, mas eu falo de forma da questão da maturidade, de ser adulto para assumir responsabilidades. E a responsabilidade dói, viu? A responsabilidade vai fazer você sair da sua zona de conforto para ir para a sua zona de confronto. Responsabilidade machuca, responsabilidade incomoda, responsabilidade faz com que você saia do seu oásis para ir para onde? Para os seus desertos, é isso aí.
Responsabilidade não é para qualquer um, mas tem muita gente querendo essa responsabilidade sem dar conta. Por que tem muitos casamentos fracassados? Porque eles achavam que casamento era como se fosse jogar um videogame. Ou seja, tem fases, então se eu não passar dessa fase aqui, eu posso a qualquer momento terminar e dormir e tentar de novo. Só que não é assim. Casamento não é um jogo, casamento é vida real. Eita, e é por isso que quando você casa com Peter Pan, que só vive no videogame, e no videogame você controla os personagens. Você fala para onde ele vai. Isso. Se ele vai para a direita, se ele vai para a esquerda, se ele pula, se ele... Eita, Paula! Aí é fácil controlar personagem, né? Sim. Quero ver você controlar a sua vida. E casamento é controlar a própria história. Não só a sua história, porque agora já não é só mais você. Não sei como é que esses caras têm coragem de passar o dia todo dentro de casa, coçando os ovos, e a esposa trabalhando. Tem muitos homens que passam o dia todo, ele dorme até tarde, consegue dormir, não consegue trabalhar. E tem outros, obviamente, que tem, cada exceção é uma regra, e tem casos e casos daqueles que ainda que são da igreja, estão dirigindo a igreja, espiritualiza que Deus não quer que eu trabalhe, né? Isso existe, Paulo? Depende. Depende porque, tudo bem, se Deus mandou tu sair do teu trabalho, vamos supor que eu ganhe R$5.000, meu salário seja R$5.000. Tá. Deus me chamou para uma obra. Quando chegar lá na obra, eu não vou ganhar R$2.000. Por quê? Porque todos aqueles que foram da Bíblia, nenhum passou necessidade. Sim. Deus chamou Abraão e, ao chamar Abraão, multiplicou o que ele já tinha. Jacó não saiu liso da casa dele? Sim. E voltou rico. Jacó não chegou liso e ficou liso lá, não. Então, Opa. por que Deus me tira do lugar, da minha estabilidade, com a minha família, e eu vou passar fome? Não faz sentido. Biblicamente, não faz sentido. Mas muito dão desculpa descabida, né, revelando assim a sua preguiça, aí não querem trabalhar. Por quê? Porque estou cuidando da obra de Deus. Tudo bem. Então, se acorde cedo, vai evangelizar. Se a pessoa passa o dia evangelizando, pode ter certeza, ele vai ter uma igreja entupida de gente. Lotada de gente que vai trazer provisão para ele também. Eu acredito que Deus possa levar pessoas a uma crise, acredito, é uma exceção, não é uma regra, é um trabalho particular com aquela pessoa. Mas o fato é que Deus nunca tira você do seu trabalho, do seu emprego, para te colocar na obra dele, para poder te deixar passar fome. Na verdade, não só você, é a família inteira. A família inteira. Porque coisa ruim é você, por exemplo, ter mês que você não tem um centavo nem para comprar uma mistura, e você vai ter que ter o arroz, o feijão, e a mistura você vai ter que ir para uma salsicha, um ovo, os filhos querendo comer alguma coisa, a esposa precisando de um shampoo, até de um absorvente você não tem. Então é sobre isso que nós estamos falando, gente. E é muito vergonhoso, né, quando a mulher vai pedir absorvente da vizinha, porque não tem, né? Não. Da irmã da igreja. Marô, me empresta absorvente aí. E já aconteceu muito, né, pá? A gente vê muito por aí, né? Vê muito. Hoje tem um absorvente. E eu vi uma história que teve uma mulher que tão precária a vida que pediu até preservativo emprestado da vizinha, né? A pensou? Paulo! Gente, isso aí é verdade. Isso aí. Fala antes de contar essas coisas. Então, e ela falou assim, mas eu te devolvo o preservativo até hoje. Gente, é verdade. Ela foi pedir preservativo pra vizinha, porque ela não tinha. Onde é que eu vou deixar minha mulher, meus filhos? Meus filhos não são sem vergonha mesmo, menino. Que fica desejando um iogurte, comer iogurte, eu não tenho dinheiro pra pôr iogurte pro meu filho, cara. Pensou? Né? E eu sou da igreja, eu sou pastor da igreja. Né? Deus que tá permitindo. Conversa, macho. Davi falou, eu fui moço. Hoje eu sou velho. Mas eu nunca vi o justo desamparado. Ou mendigar o pão. Ou sua descendência. Seus filhos. O filho dos seus filhos. Eita, então não é só ele, é a descendência. Mendigar o pão. Então, conversa fiada, isso é conversa de preguiçoso. Se conversa para boi dormir, eu não sou boi, e você é o preguiçoso. Se você não quer trabalhar e fica terceirizando que Deus me quer aqui, uma hora Deus vai virar essa situação e tal. Os meus meninos, doidos para comer alguma coisa ali, e eu não tenho esse dinheiro. Claro que a gente não está dizendo, gente, tá?
É um ponto. A gente não está dizendo que você, eu vou ter que dar tudo para os meus filhos. Não. Está falando de coisa assim precária mesmo, que são decisões que você toma que não é direcionada, porque existe dois tipos de deserto. O que nós nos colocamos e o que Deus nos coloca, mas os desertos que Deus nos coloca, Ele mantém. Não vê o povo, tirou o povo do Egito e fez o que? Manteve, a roupa crescia junto, o calçado crescia junto, tinha água saindo da rocha, tinha mais o que, Paulo? Coluna de fogo, né? Tinha maná. Então tinha tudo isso, ou seja, estava no deserto que Deus colocou, mas Deus provou. É sobre isso que nós estamos falando, sobre essa provisão que tem que ter a tua casa e a tua família. Nós tem que ser o quê? O provedor. Temos que prover para não deixar faltar. Então, tanto o homem como a mulher que tem que ter essa responsabilidade, porque senão vai ficar pesado. Vai ficar pesado para um. Aí, desse jeito, o casamento vai se desgastando muito. Eu me lembro que chegou uma certa feita que eu trabalhava o dia todo. Você lembra, Paulo? Né, você estava pagando a minha faculdade, eu trabalhava o dia todo, e aí o Elias era muito pequeno, só que eu já estava ganhando bem. E o Paulo, você tinha saído do emprego, você estava dando algumas aulas de violão, né? Agora ele estava dando aula. Aí eu tive que chegar e conversar com o Paulo. Paulo, gente, sempre foi muito parceiro de conversar. Falei, Paulo, o Elias não ficar tão só, porque assim, eu já passo o dia todo trabalhando, o Elias não ficar tão só, o que é que você acha de você dar só um período de aula, você diminuir, e um período você fica em casa, não foi isso? Tu fica em casa, né? Aí tu vai trabalhar no período que ele estiver na escola. Ele falou assim, tudo bem, tá tudo bem pra ti? Eu falei, tá, porque aí eu cubro, o que foi que eu fiz? Eu cubro essa conta, porque a nossa conta é dividida, eu cubro essa conta por conta do nosso filho. Opa! Porque nós tivemos uma parceria, então eu disse, tem como tu abrir mão disso? Que aí eu cubro aquilo que você já estava, por conta da nossa família, então não é que ele era preguiçoso. E quando ele estava em casa, o que ele fazia? Tu fazia comida, né? Dava banho no Elias, organizava as coisas. Claro que ele não ia fazer tudo. E estudava. Gente, ficava o dia todo, tá, se a minha esposa aqui, ela já tá bancando, eu só tô trabalhando no horário. Não, estudava, ele fazia, era o que? As pós, né? Você estava fazendo já o seu doutorado? Graduação. Já a graduação. Então, assim, é o que? Uma concordância, a gente trabalha junto. Tem muito isso, olha, tu paga uma conta, eu pago 20, essa questão, de novo, da comunicação, essa questão, de novo, dessa parceria, de um estar ajudando o outro. Agora, imagine só, eu deixando tudo nas costas dele, ele deixando tudo nas minhas costas. É pesado, não tem casamento que aguente desse jeito. Não tem. Então, tem que ter esse trabalho. Então, casamento é sinônimo de trabalho. Então, não... Porque antes de Deus trazer a Eva para o Adão estava trabalhando. Estava trabalhando. Então, não existe você querer terceirizar ou trazer uma desculpa espiritual para nossa preguiça. Sim. Então, o casamento... Por quê? Mas eu vou dar comida para ela, né? Roupa. Não, isso aí ela tinha na casa do pai dela. Ratice na casa do pai dela. Quando tu casou com ela, ela tinha tudo isso. Os pais dela davam isso para ela. Dava roupa, dava sapato, comida, manutenção, perfume. Shampoo. Tu percebeu que as namoradas eram tudo bonitinha? Percebeu? Aí quando... Que bom, quem é? Aí quando o caso vira o tribufu. É os pais, filho. Quando o caso vira o tribufu. Mas por quê? Porque os pais bancavam de casa o perfume da menina, né? Um shampoo, cabelo cheiroso. Amor, quantas coisas de shampoo você contou que eu tenho? Não sei. Então, tem que trazer provisão pra moça. Tem que trazer provisão pra sua esposa, filho. Tem que trazer. E se ela trabalhar, melhor. Agora é importante deixar de ser machista e deixar a esposa trabalhar. Sim. Você sabe por que eu perguntei quantas coisas de shampoo tem? Ele estava contando. Eu fui contar os kits e eu tinha 6 kits de shampoo, né? Conto do cabelo louro, 6 kits de shampoo. E quem foi que comprou tudinho, Paulo? Ela. Gente, aquele diz a verdade. Porque ele brinca dizendo que é ele, eu que comprei tudo. Uma ressalva muito importante. Você passou o quê? 4 meses? 4 meses. Ele passou 4 meses pagando minhas contas. Eu passei 4 meses aí em um processo onde eu estava estudando, estava fazendo outras coisas. Ele passou 4 meses segurando tudo. Como é que foi, Paulo, passar 4 meses assim? Apocalipse? Foi o apocalipse. Não é legal porque fica muito pesado. Então, quando o marido permite que a esposa trabalhe, mas tem mulher que é preguiçosa também. Tem, né, Paulo? Tem mulher que é preguiçosa. Não faz nada em casa e nem fora de casa. E nem fora, não ajuda, ainda quer gastar o dinheiro do marido todinho.
Ainda é enjoada com o marido, quando ele fica dentro de casa o dia todo, não faz nada, ainda deixa o quintal todo sujo, nem mal bagunçado, ainda coloca desculpa que não tá fácil, não tem oportunidade, né? Então, quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpa. Decora isso, anota isso aí, anota aí no chat. Quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpa. Coloca aí embaixo. Eita. E quem dá desculpa para tudo não é bom mais em nada. Por quê? Porque ele sempre vai dar desculpa para um projeto, para um desafio. Não gosta de desafio, pessoas preguiçosas não gostam de desafio. Então, se ele dá desculpa e tudo, ele nunca vai ser bom em alguma coisa, porque tudo que ele começa, ele vai parar, e vai ser aquele procrastinador, né? Aí casa com preguiçoso pra tu ver. Casa com a pessoa que dá desculpa para tudo. Ô Paulo, qual era aquela história que tinha um cabra que estava na rede morrendo de fome, e aí ele foi pedir comida? Que você conta também, você lembra? Um cara que ele estava com muita fome, que ele estava com muita fome, que ele estava na rede. E aí o cara chegou e falou assim, eu tenho um arroz aqui, você quer? Ele disse, já tá pronto? Não, então segue o enterro. Ou seja, gente, ele preferiu morrer do que fazer o arroz. Muita gente preguiçosa que... E a pessoa sabe, porque do namoro ela já revela traços de preguiça. Então, o namoro é para conhecer a pessoa, ver se ela, o que ela quer da vida, se ela quer vencer na vida. Então, casa com a pessoa preguiçosa para tu ver, né? Como tu vai morrer de fome, teu cabelo vai ficar todo ressecado, pele toda suja. Então, você vai viver nesse conformismo. Então, não é só querer casar, é ter a manutenção para o casamento ficar estabilizado. É casar bem e ter essa manutenção. É igual um carro, né, Paulo? Manutenção. Se não der manutenção no carro, o carro quebra. Tem que ser feito o motor, tem que ser feita a troca de óleo, tem que ser feito tudo. É uma manutenção, uma constância para durar, que não seja algo imediato, mas que seja algo constante, né? O matrimônio, ou seja, a atenção, o carinho, a dedicação. O casamento é uma instituição estabelecida por Deus. É o reflexo da vontade do Criador na Terra, que constituiu essa união legal entre um homem e uma mulher. Não existe casamentos perfeitos, mas sim felizes. A imperfeição tem a ver com o fato de dois seres pecadores, oriundos de mundos totalmente distintos, decidirem viver juntos. Para o expositor Lopes, diz que o homem tem tendência de ser mais racional, enquanto a mulher é mais sentimental. Para o autor em pauta, o homem tem uma visão geral, já a mulher observa as particularidades. O homem é mais prático e a mulher mais observadora, embora sejam tão distintos, não se exclui, ao contrário, completam-se. Então, eu falei em aulas anteriores que é importante que a pessoa se forma para tudo, para ser um médico, engenheiro, advogado, mas não se forma para o casamento, para ser um bom marido, para ser uma boa esposa, né? E por quê? Porque antes de eu querer casar com uma pessoa, eu tenho que casar com a história dela. Uau! E eu tenho que, por exemplo, você comprou esse sofá, essas poltronas, mas antes de comprar a poltrona, tu comprou sem vê-las? Não. Sem conhecê-las? Sem analisá-las? Sem averiguá-las? Fez uma pesquisa para saber. Minuciosa, se era boa, vir lá os comentários de alguém que já tinha adquirido, para ver se prestava mesmo, para ver se elas eram tudo aquilo que prometia no anúncio. Então não foi algo avulso que eu comprei. Você compraria uma casa sem olhá-la? De maneira nenhuma. Uma chácara sem averiguá-la? Não. Um carro sem pesquisá-lo? Não. Como é que você casa com uma pessoa que você não a conhece? Uau! Como é que você casa com um sistema chamado mulher, ou um sistema chamado homem, e não o conhece? Como é que ela pensa, como é que ele pensa, como é que ela funciona, como é que ele funciona? Como é que se estabelece? Como é que é seu mundo, sua história, suas raízes, sua cultura, sua etnia? Você compra tudo e pesquisa, né? Sim. Casa com a pessoa e não pesquisa. Vai dar mal. Vai dar mal. Porque casa sem conhecer a história da pessoa, sem o mundo da pessoa. É por isso que dá mal. Como ela pensa, saber como é que a mulher funciona, como é que é o mundo de uma mulher.
como é que é o mundo de um homem. Quando eu conheço isso, me facilita. Isso me deixa isento de nunca mais brigar? Não, mas facilita. Então, temos que conhecer os mundos distintos do outro, como eu li agora há pouco. A mulher ela é sentimental, emocional. E o homem, ele é racional. A mulher ela é emotiva, né? Ela age muito pela área da emoção. O homem age pela área da razão. Então, para o homem, um quarto com a cama, ali já é o suficiente. Mas para a mulher... Tem que ter uma flor. Tem que ter uma flor, um quarto pintado, um tapete, uma cortina. Então, para a mulher, ela gosta sempre de harmonizar o ambiente. Sim. Enquanto que o homem é mais na questão racional. E aí é o que é legal. Porque o homem, ele entra com a eficiência. E a mulher, ela dá o sentido naquilo. O homem é como se ele é uma casa sem reboco. E a mulher chega com esse reboco afetivo. Para poder colorir o ambiente. Eu digo que o homem é a casa e a mulher é os móveis. Muito bom. O homem é a casa, que o homem sozinho, só uma mesa e uma cadeira tá bom para ele. E a mulher é os móveis inteiros, decoração, tudo. Os homens sentem e pensam diferente das mulheres. Age pela emoção. Paulo, e a emoção tem feito tanta gente falar o que não era para falar. Sim. E fazer o que não era para fazer, Paulo. É nessa área da emoção que sai o que? Os palavrões, os xingamentos. Ele vai chegar até a terceira geração, ela também, por causa do quê? Dessas emoções. Entretanto, são nesses aspectos distintos que o Criador proporciona totalidade e completude para que ambos gozem triunfantemente de seus mananciais. As diferenças são como peças de quebra-cabeça, isto é, se encaixam perfeitamente. Às vezes o homem não gosta de acordar tarde e a mulher gosta de acordar cedo, ou seja, depois das 6. Ele gosta de churrasco, ela gosta de bife acebolado. Ele gosta de refrigerante, ela só toma suco. Ele gosta de café, ela de Nescau. Ele gosta da zona rural e ela da zona urbana. Diante disso, o que se deve fazer é celebrar as diferenças e não deixar cair na acusação mútua. Você não gosta daquilo que eu aprecio, você não gosta do que eu gosto. Olha, eu falei isso em outras aulas, tá tudo bem. Se ela não gosta do que tu não gosta, se tu não gosta do que ele gosta, e vice-versa, não tem problema nenhum ser diferente. Não é verdade? Sim. Não tem problema nenhum ela torcer para um time, tu pro outro, ela gostar de churrasco, tu de bife, não tem problema nenhum. Então essa diferença é que nos completam. Agora sim, qual é a dinâmica de tudo isso? Celebrar as diferenças, é se alegrar. Vou ficar, a gente perde muito tempo com besteira. A vida é muito curta para a gente viver preocupado e querer mudar o outro. Ninguém tem poder de mudar o outro. Não temos o poder de mudar as pessoas, mas podemos tentar entendê-la e amá-la. Apesar das diferenças, a diferença não é um erro ou uma falha, entenda isso. É apenas um modo diferente de viver da pessoa, do cônjuge. Não é nosso dever mudá-los, mas é o nosso dever amar perfeitamente a pessoa imperfeita que Deus nos deu. Uau! Uau! Pouco tempo depois da lua de mel, percebe-se que por detrás daquele príncipe e daquela princesa se encontram manias, né? Que serão desafiadoras no decorrer da vida matrimonial. Também vale ressaltar que certas manias jamais desvencilharão da pessoa pelo qual escolheu para compartilhar sua breve vida, né? Sim. Paulo, eu me lembro de algo que você sempre fala. Você tem que rir com ele, não dele. Celebrar juntos, né? E esse tema, essas aulas, eu espero que quem esteja nos assistindo esteja fazendo essas anotações e uma reflexão sobre quem você é. Que tipo de pessoa você está sendo?
Que tipo de pai, de mãe, de esposa, de esposo, de filho, de amigo você está sendo? Você é alguém tão autossuficiente que não consegue ouvir e olhar para as outras pessoas para poder entendê-lo? Ou você é alguém que fala, não, professores, eu sou alguém que tenho essa flexibilidade, essa capacidade de ouvir e me importar com o que o outro fala, para que eu possa ter e eu possa proporcionar uma harmonia onde eu estou inserido? Quem é você? Então, diante de tudo isso, do matrimônio, nós vamos vir com aquela que o Hernandes tem um livro, né? Na mala sem alça e molhada. Pesada, hein? Uma mala sem alça é difícil de carregar e molhada, o peso dobra. Que são nossas manias, né? Nossos comportamentos. Por exemplo, é prudente não se orgulhar daquelas velhas manias negativas herdadas pelos pais ou até mesmo pelos avós. Os hábitos e manias devem ser adquiridos desde que haja positividade na construção do casamento. Às vezes, a maioria das mulheres, as esposas, elas se tornam aquilo que ela mais temia, que é a mãe dela. Sim. A linguagem da mãe dela. Comportamento, as atitudes. A forma de corrigir os filhos. Eu vou dar a mão nos beijos. Vou te colocar de joelho. Vou dar na tua cara. Então, quando o filho vê uma mãe dizendo isso, que eu vou dar na tua cara, que em rosto ninguém se bate. Porque para o filho é melhor bater do que dizer. Né? Então, se você disse, tu bateu. Porque o filho detectou isso como um desejo. É porque tem palavras que são mais agressivas do que a própria sandalhada, uma própria sentada, né? Dói mais, fere mais. Exatamente. Então são comportamentos que vêm dos pais, das nossas manias, e o marido olha para a mulher, e a mulher olha para o marido, para o homem que vem aqui com esse comportamento do pai também, que o pai vinha com aquelas manias de pendurar tudo na casa, pendurava tudo, aí o marido começa a pendurar a mulher, olha que troço é isso, rapaz. Além dos hábitos que talvez pensamos não ser agradável aos nossos olhos, há aqueles pelo qual não suportamos, isto é, mastigar com a boca aberta, deixar o creme dental aberto. Ó, lá em casa sempre tem. Lá em casa sempre tem alguém, eu fecho, mas sempre quando eu vou pegar, tá aberto. Eu não sei quem é, se é o menino. Meu não. É os meninos, só que você viu que esse agora é mais fácil, que esse parece uma... Não, ele não é aquele... De rosquinha. Isso, esse agora tu pega e pá, então esse não tá ficando aberto. Acho que eles tinham preguiça, gente, de colocar a rosquinha de volta. Eles tinham preguiça. Arrotar em público. Você faz isso, Paulo? Não, arrotar nem tanto. Mas o que você faz em público? Peidar. Gente. Eu perco a amizade, mas não perco o peido. Eu perco o casamento, mas não perco meu peido, nem sob tortura. Eu amo meus peidos, principalmente quando ele vem venenoso. Você não tem vergonha de falar isso não é para seus alunos? Não tem nada. De você estar ensinando e você estar dizendo que você perde o casamento, mas não perde o peito? É porque no Brasil você pode... É falta de educação arrotar. Mas em outros países, arrotar é como você dar um espirro ou dar um peido. Então não é falta de educação, é mais por questão cultural. Como você não é daqui, né, então... Eu não sou daqui. Eu não sou brasileiro, eu sou acriano. Vale lembrar que os dois têm hábitos e manias que trazem do antigo convívio. Foi o que eu falei em uma aula, com a cultura dele e a cultura dela. E a cultura dela. São bagagens, né, Paulo? A minha bagagem e a tua bagagem. Exatamente. Querer mudar o que já está enraizado é pura tolice. Além do mais, são as diferenças que nos completam. Então são essas manias que a gente vai trazer dentro do nosso matrimônio, dentro do casamento, que precisam serem celebrados e não querer mudar. Linguagens, a gente costuma
eu passei por tudo isso, eu sempre fui curioso na questão de estudar e ver o que era certo e o que era errado. A mãe tinha uma expressão que ela falava, rapaz, se não me deram, olha a expressão que ela falava, se não me deram o meu presente semana passada, faço der agora. E eu faço der agora. Falei, mãe, o que é faço der? Uma vez, né? Eu falei, mãe, o que é faço der? Ela, sei lá o que é isso. O que é isso, faço der? Eu falei, é a senhora que fala direto. Eu tive com curiosidade, né? Lembrando assim, uma curiosidade, porque a senhora sempre fala faço der. Onde é que eu falo isso, menino? Ela fala assim. Eu falei, fala assim. E ela, como? Quando foi que eu falei isso? Eu falei, a senhora falou, né? Mas se não me deram semana passada, faço der agora. Ela é um jeito de falar. É um jeito de falar. Eu falei, e eu fui atrás de dicionário. Faço der. Lá na letra F. Ah, mas sério, que tu... Ô mãe, não achei não, nem no dicionário tem. Eu acho que ainda vão criar, né, mãe? Acho que ainda vão colocar ainda na próxima atualização a palavra faço der. Faço der agora. E eu falava, né? E os meninos falavam, o que é isso mesmo? Eu parei de falar. Então algumas coisas eu fui consertando. Ela falava também outra coisa também. Rapaz, trouxeram menino, gato, cachorro, os cambal a 4. Eu falei, irmão, o que é esse cambal? E A4 ainda? A4, acho que foi na 4, né? Ai, Paulo. Os cambal, o que é esse cambal, mãe? Então são coisas que... Então, quem me vê hoje, quem está ali no meio da minha família, parente ali, pai, mãe, irmãos, sabe que minha linguagem não tem nada a ver, o meu pensamento não tem nada a ver, parece que eu nunca fui criado lá. Porque eu tenho uma dinâmica totalmente diferente e eu procurei melhorar. Ô Paulo, você lembra que quando eu ia contar um sonho pra você, eu dizia como? Que você... Outra mania dela, né? Dela, olha aí, dela. Outra mania dela. De dizer que... Eu sonhei um sonho, eu falei... O homem nem diz, conta. O homem não quer ouvir sonho. Mas no café da manhã, homem tá com o ovo virado de manhã. E mulher não precisa você mandar dizer, não precisa. E ela foi dizendo, né? Ela entra numa mania, né? Disse, né, que... Quem disse? Eu vou te contar o sonho, menino. Aí disse que no sonho, né? Quem disse? Quem disse? Não, deixa eu te contar o sonho. Aí disse que no sonho, né? Eu falei, então, é uma mania. Para dizer o sonho, disse que disse, né? Eu falei, então, são manias. São manias. E, por fim, outra mania também, que eu não uso, também, da minha mãe, quando fica casar, é que quinto dos infernos. Vai pro quinto dos infernos. É o quinto dos infernos. E aquela que tu um dia me perguntou? A bestação. Antes disso daí, antes de... Pra mim, o quinto, olha na minha mente, quinto dos infernos. Se é quinto dos infernos, tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto. E o quinto? Eu falei, mãe, não era teólogo na época, acho que nem ia pra igreja. Eu falei, mãe, são quantos infernos mesmo? Existe quantos infernos? Porque o quinto é o quinto inferno. Ai, Paulo, sério isso? Onde é o quarto inferno, o terceiro inferno. Então, são manias que você vai... O quinto é o estágio, hein, Paulo? Pois é, essa era na minha mente, né? Sabe que o quinto é a parte mais sombria do inferno? Então são manias que você vai trazer pro seu casamento, isso é meio estranho. E a bestação? Aí a Noélia falava... Quem falava? A Noélia. Ela falava assim, quando eu aprontava com ela, batia na bunda dela, ela, tu isso aí, essas tuas abestações. Eu falei, abestações? O que diabo é isso? Ai! Né? Abestação, rapaz, era minha avó que falava isso aí também, aprendi, mas... Então, pra mim,
uma coisa... Ei, mas assim, calma aí, eu acho que calma aí, vamos lá. Bora aqui tentar fazer uma análise, vamos lá. A abestação deve ser de abestado, com ações, né? Sei lá. Abestações, uma pessoa abestada que tem ações. Não faz parte da norma, é fora da norma. Cara, por que a gente inventa essas coisas, hein? Porque a gente vê outras pessoas falando que nem tipo assim é fora da norma. Tipo assim, ó, eu tive assim é fora da norma. Isso, tipo assim, eu tava tendo um sonho e aí, tipo assim, aí a pessoa repete muito esse tipo assim. E hoje, Isso. acho que o tipo assim, acho que é o mais... É porque vê outro falando, então existe muitos... Mano, a gente fala por falar, eu falo, sei porque estou falando, mas é fora da norma. Sim. Ok, mano, tá ligado? É fora da norma. Falou. Então, eu entro no momento, eu sou um escritor, eu entro no meu momento que falo muitas palavras coloquiais, que é uma linguagem informal, mas eu também, eu falo de forma formal, só que de forma formal ela se torna muito eloquente e inacessível para o público. Então, fala muita besteira. Mas se eu for falar de forma coerente, né, de forma culta, o povo não vai entender. O povo, linguagem bonita, tudo, né? Mas não entende nada. Por exemplo, se você começar a falar aí, vamos lá, tentei falar algo bem culto, do povo, palavras teóricas mesmo. Palavras teóricas, né? Abordar esta questão na perspectiva bem singular, né, daquilo que nós estamos tratando hoje aqui, que é a dinâmica matrimonial, né, sobre os cônjuges, sobre a educação dos filhos, tudo. Não vai entender nada. Então tem que falar logo vamos falar aqui sobre a bagaceira do matrimônio, do casamento, sobre o que juntar as malas, juntar as trouxas ali, foram viver junto ali. Então, é algo do cotidiano. A mulher teve um elogio que eu recebo aqui dos alunos nos cursos de mediação que a gente aplica. Ele fala assim: professor, o senhor fala numa linguagem tão simples, mas tão simples, e não deixa de ser culto e elegante. Eu não entendi muito, não, mas eu entendi o que ela quis. Que legal. É simples, é culto e simples, na linguagem bem popular. A tal ponto dela entender e aquilo mudar a vida dela. Mas mesmo assim não deixa de ser culto. Sim. Numa linguagem simples. Não é chula, né, a palavra. Então, aprendi isso muito com alguns professores, né? Que no decorrer, sobre ser simples. Ser simples. Você poder tornar aquela informação acessível. Isso, Paulo, isso é uma didática também, né? É uma didática que você desenvolve. Que a didática é a capacidade de transmitir a informação de forma coerente para a pessoa poder entender. São duas pessoas ensinando o mesmo assunto, um explicou, você não entendeu. O outro ensinou e você... conseguiu entender, ou seja, ele teve uma didática melhor. Ele já está o quê? Com 1 hora já, Sinane? Ainda não. Não? Aí. Então, elemento, a gente já passou aqui nas manias, né? Queria pegar mais alguma coisa sobre mania, a gente falou sobre mania. O casamento, do ponto de vista cristão, é uma relação amorosa entre um homem e uma mulher, que, sob a orientação de Deus, manifestam publicamente o desejo de pertencerem um ao outro até que a morte os separe. Um dos propósitos do casamento é que ambos encontrem plena satisfação mútua. É num casamento que ambos gozarão mutuamente de seus mananciais. Os cônjuges que sinceramente se sujeitam um ao outro não têm a menor dificuldade de aceitar o ensino bíblico com relação às funções e observância delas. O casamento é tão importante que os casados são bem vistos tanto pela sociedade de modo geral quanto em uma empresa. Então, a vantagem de ser casado: na empresa ele é bem visto, quando ele chega o marido quando chega com a esposa e os filhos. Sim. Na igreja ele é bem visto, quando chega com a esposa. Pode ser o maior pervertido, mas ele é bem visto. Na sociedade, quando ele chega com a esposa e os filhos, até mesmo se ele passar num lugar onde só tem bandidos, ele chegar com a família dele, eles vão poupar a família.
É tão louco que ele pega o cara e deixa a família ir, deixa a mulher e os filhos irem. Não, eles não tocam na esposa e nos filhos. Não, deixa só ele com a gente aqui. Então, para ver a importância da família, né? Porque a família ela é sagrada. Então, portanto, para a gente finalizar, para a gente fechar essa aula sobre o casamento, sobre a conjugalidade, foi uma obra estabelecida por Deus, não é verdade? Sim. Em segundo lugar, nós tratamos aqui não simplesmente ter vontade de casar, mas se preparar para isso na perspectiva financeira. Sim. Tanto o homem quanto a mulher. Sim, porque nem só de amor viverá, tá? O amor não vai encher o seu bolso nem vai te vestir. Tá? Então sejamos o quê? Sejamos racionais, né? Não haja pela emoção, não queira usar o casamento como uma fuga para sair de dentro da casa dos pais, né, Paulo? Que isso acontece muito, mas se você venha casar com essa pessoa tendo a certeza que é ele que você quer para sua vida, que é ela que você quer para sua vida. Por quê? Se tem coisas que você fala, eu não suporto mais, mas acho que depois de casar muda, não vai mudar, vai piorar, tá bom? Então analise bem, porque família é aquela que nós vamos escolher, e casamento, depois que você entra dentro de um casamento, é complicado, é difícil, você precisa ter certeza. Então não use o casamento como fuga, mas também não usar o casamento como o que? Preenchimento, porque na verdade essa pessoa não vai preencher os seus vazios. Você e ela tem que ser transbordamento na vida do outro. Por isso que você que é conselheiro, você que é terapeuta, ou é acadêmico do curso de psicanálise, né, ou psicologia, ou até mesmo um pastor que é conselheiro na área, primeiramente, quer casar, tem que estar trabalhando. Olha, você tem que pesar na balança. Um salário não dá para viver. Quanto é que é o salário? 1.300? Tá a 1.300 alguma coisinha. 1.300? A luz aqui é quase 500, né? Fora o aluguel. A internet vai 100 e pouco. 130. Aí vem a comida, que dependendo se for um casal e 2 filhos, vai 400, 500 conto de comida. Não dá. Não dá. E se for morar alugado, por quê? Imóvel tá muito difícil, então você consegue. A gente conseguiu o nosso imóvel depois de uns 7 anos. 7, né? Agora sim, não é que então não vou casar nunca. Não, entenda o seguinte: o teu salário com o salário da outra pessoa que tu vai casar, dá 2 salários. Melhora. Só que tenha uma educação financeira para você ampliar esse dinheiro. Para você não se conformar em simplesmente ganhar um salário. Para poder, 2 salários dá para viver? Só dá para viver, dá para sobreviver. Viver bem não dá. Não dá para viajar, não dá para comprar um carro, não dá para comprar nada. Para sobreviver. Porque você vai morar de aluguel. E se for uma pessoa que você vai casar e que não tem essa paciência de construir junto, porque ela já quer tudo pronto, ela quer unha feita, cabelo feito, quer comer do bom e do melhor, e você não manter, não vai dar certo. Não case com um homem que é bancado pelos pais em tudo. Não vai dar certo. E nem mora na casa dos pais dele. Porque quem casa quer casa. Eu me lembro que quando o Paulo pegou para me casar, a gente morou numa casinha pequena, mas era nossa, entendeu? E outra, tem muitas mulheres saindo de dentro da casa dos pais como fuga, achando que não, agora eu vou ter liberdade. Não usa isso para ser desculpa para você se relacionar com uma pessoa. Isso é fracasso. Fracasso. Porque você saindo da casa dos seus pais, a responsabilidade agora vai dobrar, porque agora você vai ter que ser adulta da história. E aí? Já que você não quer crescer? Então é importantíssimo você ter um lugar para ir. Nem que seja alugado. Não é uma casa da sogra e do sogro, não. Isso é o apocalipse. É morar com o próprio diabo, sabia? Então, faça isso não. Quer casar comigo? Então me leve para um aluguel, para alguma coisa, mas não para casa dos pais, não. É isso aí. Porque vai ser o apocalipse da tua vida, da tua história. Você nunca vai ser feliz. Porque tudo é da sogra, né? Tudo. Geladeira da sogra, tudo vai usar tudo dela. Gente, eu me lembro que aconteceu uma época que a minha sogra estava muito doente e não tinha mais como cuidar dela, né? As meninas. Porque são 4 filhos. Estava no nosso apartamento e aí ela tinha feito um apartamento interligado à casa dela. Aí o Paulo jogou para mim.
amor, as meninas estão tendo dificuldade porque elas estão trabalhando e a mãe tá ficando muito só. E eu já estava grávida, Paulo, já? Tava? Você lembra? Engravidou lá. E aí o Paulo jogou para mim. Só que a minha sogra assim, foi uma mulher muito, muito extraordinária comigo. Ela sempre me tratou muito bem. É uma mãe mesmo, a minha sogra para mim. E aí, como eu trabalhava só um horário, né? Nessa época eu estava dando aula só um horário. Tinha como eu fazer a comida dela, porque agora ela estava na alimentação super restrita e dava para mim poder fazer. Tem como a gente passar um tempo só para cuidar até as meninas se organizarem também, porque a minha cunhada que cuidava dela estava fazendo curso, era o dia inteiro de estágio. Tudo bem. Viemos. Mas para nós vir, tu sabe o que ela fez? Ela organizou um espaço para gente. Um quarto, sala, cozinha, tudo. Organizou, porque ela precisava de um auxílio, de uma ajuda. Então foi por um tempo. Só que aí, gente, eu fui para cuidar dela e você sabe o que foi que aconteceu? Ela que foi cuidar de mim. No momento que era para mim ir embora, eu engravidei, a gravidez muito difícil e ela teve que cuidar de mim. Tive a neném, aí foi o período que deu um tempinho, ela já estava bem, as meninas também já tinham conseguido se organizar, e aí eu vim para nossa própria casa. Mas isso foi o quê? Uma exceção, ou seja, uma ajuda, né, Paulo? Já, claro que toda regra tem a sua exceção, era separada, era para auxiliar, era de boa, concordância, mas eu tinha as minhas coisas, o meu fogão, a minha geladeira, eu tinha a minha casa e lá era um acordo, precisava, mas terminou o acordo, opa, volte para sua casa, cada um no seu lugar. Por isso, né, casou, e é bem complicado colocar isso para você que é conselheiro, para você que é líder espiritual e está aconselhando, não permita que a pessoa case e vá para casa de sogra ou de Ou morar no fundo do quintal. Nossa, gente. Eu falei, o fundo de quintal principalmente, né? Eu falei, não permita, mas não é que... ninguém manda, né? Mas aconselhe a pessoa, né, a ver os valores, né? Explica as consequências. Até porque a pessoa se acomoda lá, né, Paulo? Nunca vai atrás de uma casa e de um lugar para ela. Gente, e os anos passam. A desculpa é melhor do que pagar aluguel. Eu me lembro que nessa época eu estava lá cuidando, porque era uma situação que os filhos tinham se juntado. Então, assim, já era difícil para nós, porque a gente ficava incomodado, sabe? Ela tentava deixar a gente o melhor possível, mas era um incômodo, porque eu sabia que não era o meu lugar, que não era o meu espaço. E foi só assim, claro que foi um momento de necessidade, tanto dela como minha, de saúde, mas terminou. Nossa, gente, é muito bom você estar no seu lugar, é muito bom você... Pode ser a melhor pessoa do mundo, mas não faça isso e não aceite isso. Vá para o seu canto, isso aqui é uma chave para a tua vida, porque senão as tuas coisas ficam amarrada. Até que a briga nos separe. Muito obrigado, gente. Olha, tem muita coisa boa. Esse curso, essa matéria, essa disciplina de terapia familiar é uma matéria pesada, e nós vamos apertar o parafuso mais ainda. Né? Vamos falar sobre o papel do homem, papel da mulher, e da mulher no casamento. Vamos falar sobre... Tem um tema aqui que e a criação dos filhos, você já deu? Sobre paternidade. Eita. Né? Então, é muita coisa que a gente vai trabalhar dentro dessa matéria. Paternidade, nossa, é muito chocante. É muito divisor de água. Então, para você que está realizando esse curso, paciência, tá bom? Anotações. Às vezes a gente vai ser meio que grosso aqui, mas é tudo... A gente vai estar brincando, a gente vai sorrir, mas eu pretendo ser mais sério, né? Mesmo falando algumas palavras pesadas aqui, mesmo eu rasgando aqui, rasgando o verbo mesmo, de forma... Muitos pode considerar esdrúxulas, eu não sei nem falar essa palavra, mas é para o teu aprendizado. O importante é que você aprenda e você use isso no seu dia a dia como terapeuta, como um líder espiritual. E quem dera que todos pudessem ter acesso a esse curso, né? Sim. Quem dera todos pudessem ter acesso a essas informações que vai servir muito para o teu aprendizado. Principalmente nas próximas aulas, que eu vou falar sobre sexualidade, sobre o papel do homem e da mulher no casamento, e o principal sobre paternidade, que para mim é a minha especialidade. Eu amo esse assunto, eu amo sobre paternidade. Então nós vamos aprender muito, é o que tem tirado muitas famílias do sério e desestruturado
as famílias, que é sobre paternidade. Por isso, fica com a gente e até a próxima aula.